Romanos capítulo 1, versos 1 a 7, a palavra do Senhor diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, o livro de Romanos, na verdade, ele é uma carta. É uma carta escrita por Paulo à igreja que estava em Roma. Roma, certamente, a capital do Império Romano, e uma igreja muito importante, uma igreja grande e muito importante naqueles dias. Não foi Paulo quem começou a igreja de Roma. O evangelho chegou lá mediante as perseguições que houve naquela época do próprio Império Romano contra os cristãos, e o evangelho chegou lá devido a essas perseguições que houveram contra a igreja naqueles dias. E Paulo, ficando sabendo da existência dessa igreja, sentiu a responsabilidade de escrever essa carta para aquela igreja. E esta carta, irmãos, é uma carta muito preciosa na Bíblia. Logicamente, todas têm o seu valor, mas a carta de Romanos é um tratado teológico sobre a doutrina da salvação. Aqui Paulo traz para nós verdades com relação à salvação e à segurança da salvação que temos em Cristo Jesus, e também outras verdades espirituais que ele vai apresentar aqui em Romanos, verdades com relação à vida cristã. E aqui, como uma carta, Paulo começa escrevendo quem é o remetente. Quem é que está escrevendo? Então, ele declara Paulo. Só que ele não simplesmente escreve o remetente, que era ele quem estava escrevendo. No versículo 1, nós podemos ver Paulo apresentando alguns distintivos dele. O que é distintivo, pastor? Distintivo é uma espécie de qualificação da parte dele. Sabe, por exemplo, como um policial que mostra sua autoridade por meio de um distintivo ou farda? Eu não lembro vocês, naquela época que estava lá no auge, a Polícia Federal, prendendo um monte de políticos e tudo mais, a gente via muitos policiais federais com roupas pretas, mas com um baita de um distintivo aqui no peito. Então, aquele distintivo mostrava a autoridade daquele policial. Nós temos aqui os policiais militares na nossa cidade. Eles não andam bem com distintivo, mas a própria farda deles já é em si um distintivo que mostra a sua identidade. Então, Paulo aqui vai mostrar alguns distintivos, algumas características da sua autoridade, algumas qualificações da sua autoridade. E vai dizer assim, olha, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Esses distintivos de Paulo, essas qualificações de Paulo, nos ensinam algumas verdades. E eu quero estar compartilhando com essas verdades para os amados irmãos nessa noite. Então, nós vamos ver uma por uma e vamos ver o que Deus tem a nos falar nesta noite a respeito dessas verdades. Primeiramente, Paulo apresenta que ele é um servo de Jesus Cristo. A palavra servo, no original, é a palavra doulos, que significa beto escravo. Aqui, Paulo ele está dizendo, olha, eu sou escravo de Jesus Cristo. No meio acadêmico, nós temos pessoas que investem suas vidas estudando, e além da sua graduação, elas vão estudando para conseguir títulos de formação ou até mesmo de honra, como, por exemplo, mestre, doutor, pós-doutor. Eu fiz a licenciatura em História na UFMT, lá no Mato Grosso.
E lá, basicamente, a maioria dos meus professores tinha um pós-doutorado. Né? Tinha um lá que ele se apoiava tanto no pós-doutorado dele que, quando ele andava nos corredores, parecia que ele estava até voando. De tanto que, orgulhoso do seu status. Fez pós-doutorado na França. Né? Enfim. Meus irmãos, esses títulos, eles têm a sua importância. Né? Nada contra alguém que investe sua vida estudando, né, e busca fazer um mestrado, um doutorado ou algo parecido com isso. Mas Paulo aqui mostra para nós que isso não vai preencher a alegria, não vai preencher o coração de ninguém. Paulo, ele olhava para isso como uma vaidade, algo sem valor comparado às coisas eternas. Paulo considerava, lá em Filipenses, ele chegou a falar que considerava tudo isso como perda por amor a Cristo. Para ele, mais do que ser um doutor, mais do que ter prestígio da sociedade, para Paulo, ser servo de Cristo era muito mais importante. Era muito mais precioso, muito mais valioso. Irmãos, isso nos mostra a maturidade de Paulo. Não somente a maturidade, mas a visão espiritual de Paulo. Paulo, ele olhava para a eternidade. Paulo olhava com os olhos espirituais e não somente com os olhos físicos. Para Paulo, as coisas eternas tinham muito mais valores do que as coisas terrenas, do que as coisas materiais, porque ele sabe que tudo que tem no mundo é passageiro. Ninguém vai levar nada daqui para a eternidade. Então ele entendia isso. Antes de ser um doutor, antes de ser um professor, antes de ser um advogado, um lavrador, um funcionário público, um empresário, nós devemos ser servos de Jesus Cristo. Pedro gosta de futebol, né, Pedro? Joga bem, né? Mais ou menos, né? Mas joga, né? Jovens têm a ilusão de querer jogar futebol, né? De jogar bem, quem sabe aí passar um olheiro e olhar ele jogando bem, fazendo aqueles dribles ali e tudo, e de repente falou, não, vou te levar para jogar nas categorias de base do América Mineiro, como aconteceu com o Johninho. Hã? Nossa, que chance. Eu conheço um rapazinho lá de Ibiraci, que ele passou na peneira, Pedro. E ele foi jogar lá na Holanda. Levaram ele para lá. E jogaram lá. Só que, infelizmente, ele machucou. E teve que voltar para trás. Johninho também foi jogar nas categorias de base. Foi do América, não foi? Machucou. Teve que voltar para trás. Meus amados, a gente sonha com várias coisas aqui. Mas eu pergunto para você, que proveito tem os nossos sonhos aqui, se esses sonhos não vão glorificar ao Senhor que nós servimos? Nós precisamos colocar os nossos olhos nas coisas eternas, e não nas coisas materiais. Você pode se tornar uma grande pessoa neste mundo, mas o que proveito isso vai ter, se Cristo não vai ser glorificado através disso? Meus amados, isso nos ensina o seguinte: aquilo que somos, ou aquilo que sonhamos em ser, tem que ser para a glória de Jesus Cristo. Antes de ser qualquer uma dessas coisas, precisamos ser servos de Jesus Cristo, viver para a honra e glória do Senhor. Não é errado eu sonhar em ter um pós-doutorado, ir talvez para os Estados Unidos fazer um pós-doutorado lá, em Harvard, que é assim que fala. Já pensou? Pastor Douglas, né? Lá do Biraci, uai, né? E lá nos Estados Unidos fazer um pós-doutorado lá. Que chique. Talvez na França conhecer Paris. Que chique. O Beto, né? Talvez o Beto falou, não, pastor, não tem esses sonhos não, mas eu tenho um sonho de, quem sabe, Deus me dá um pedacinho de terra e eu cultivar lá para a glória de Deus. Olha que beleza. Né?
Nós temos sonhos, mas, meus amados, nós precisamos entender que tudo que temos e almejamos tem que ser para a glória de Deus. As pessoas precisam olhar para mim e não ver o professor Douglas, mas olhar para mim e ver o servo Douglas. Quando a gente vai lá no Aragão, a gente vai olhar lá para o Chiquinho, para o irmão Francisco, não pode ver lá o gerente, tem que ver um servo antes do gerente. E assim por diante, meus amados. Precisamos ser servos. É isso que Deus quer de nós. E para ser servos, precisamos colocar os nossos olhos nas coisas espirituais, nas coisas eternas, antes das coisas terrenas. Porque não faz sentido ganharmos o mundo inteiro se Cristo não vai ser glorificado. Não faz sentido. Segundo, primeiro, servo de Cristo. Segundo, chamado para apóstolo. E aqui eu quero destacar tanto a palavra chamado como o apóstolo. O que é um chamado? Chamado é um chamamento, uma convocação. Eu acho que a melhor maneira de ilustrar um chamado, irmã Gilda, é através da seleção brasileira. Quando o técnico da seleção brasileira, agora é o Dorival Júnior, né? Ele então decide quem ele vai convocar. Então ele senta lá, naquele teatro lá da CBF, e todo mundo acompanhando ele pela televisão, pelas redes sociais. Então ele começa a convocar goleiros, e fala o nome dos goleiros. Centroavantes, atacantes, né, meias, né, e assim por diante. Então ele está convocando aqueles jogadores para defender a seleção brasileira. Um chamado é algo parecido com isso, mas a diferença é que é Cristo quem nos chama. Olha que precioso. Hã? É Cristo quem está nos convocando, quem está nos chamando. Existem dois tipos de chamados na Bíblia. Existe o chamado para a salvação, aquele para ser de Cristo, aquele quando Jesus ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O chamado para a salvação. Quando alguém chegou para você, apresentando Cristo, apresentando o Evangelho, e então você creu em Jesus, entregou sua vida a Cristo, você aceitou ao chamado de Cristo para ser dele, para pertencer a Ele. Mas existe um outro chamado, que é o chamado para o ministério, o chamado para o ministério pastoral, o chamado para implantação de igrejas, e assim por diante. Mas Paulo ele vai dizer o seguinte, que ele foi chamado para ser apóstolo. E o que é um apóstolo, irmãos? Apóstolo, a palavra apóstolo no original, significa mensageiro enviado sobre ordens de alguém. Um apóstolo ele tinha essa função. E biblicamente falando, irmãos, só existiram 12 apóstolos mais Paulo. Por que 12 apóstolos mais Paulo? Porque Jesus chamou 12 apóstolos, certo? Um que traiu ele, mas depois Matias foi escolhido no seu lugar. Mas depois, como Paulo ele ainda vai explicar que como um abortivo, como último, derradeiro, Jesus aparece para ele e chama ele para ser apóstolo aos gentios. Irmãos, uma verdade que nós precisamos entender: não existe apóstolo nos dias de hoje. Só existem esses apóstolos chamados por Jesus. Porque existem alguns critérios para uma pessoa ser apóstolo. Basicamente, existe 3. Ser chamado diretamente por Jesus, ser testemunhas oculares de Cristo e testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Essas 3 qualificações. Eu pergunto, os apóstolos de hoje, foi chamado por Jesus pela pessoa? Não foi. Eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo? Viram os ministérios de Cristo? Não viram. Então, não existe apóstolo hoje. Então, aí você já consegue identificar pela autoridade da palavra de Deus que esses que se intitulam apóstolos hoje não são da parte de Deus, com certeza. Mas Paulo foi chamado, ele foi convocado para ser apóstolo, um apostolado especial
para os gentios. E em vários lugares da Bíblia, Paulo defende o seu apostolado. E é uma coisa muito interessante, porque no Novo Testamento, cerca de 12, 13, se a gente considerar Hebreus como ele o escritor, foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então, com certeza, Paulo, ele tinha autoridade dada por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Voltando aqui, para nós olharmos um pouquinho mais sobre a palavra chamado, irmãos. Apesar de não existir mais apostolado, eu e você também fomos chamados por Jesus. Eu e você fomos chamados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 6, diz assim: entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Quantos aqui são salvos? Meus amados, então você foi chamado para pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Você pertence a Ele. E este chamado de pertencer a Cristo traz privilégios para nós, irmãos. E que privilégios maravilhosos são esses? Jesus, ele te convocou para ser dele, e ele, através dessa convocação, te deu privilégios. Ele te deu o privilégio de pertencer a ele e fazer parte do seu reino. Antes de Cristo, estávamos em trevas, enganados por Satanás, mas agora em Cristo, você faz parte do reino celestial. Você faz parte do céu. Filipenses, capítulo 3, verso 20, Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus. Meus amados, isso é um privilégio, fazer parte do reino celestial. Nós temos o privilégio de termos comunhão com Deus, irmãos. Nós não estamos falando de um santo ou de uma pessoa espetacular, nós estamos falando da pessoa do próprio Deus. Eu tenho livre acesso a Deus e a qualquer momento posso chegar diante de Deus e falar com Ele, porque Ele habita em mim. Comunhão perfeita entre eu e Deus, logicamente através da fé, mas vai chegar um dia em que não vai ser mais por fé, vai ser por vista, pois nós veremos o Rei. Nós temos o privilégio de não temer a morte. Quantas pessoas lá fora morrem de medo de pensar sobre a morte, porque não tem esperança, não sabe para onde vão. Nós podemos até temer o tipo de morte com que vamos morrer. Eu não quero morrer queimado nem afogado, né? Como diz, né? Deus me livre e guarde disso. Mas eu não tenho medo da morte, porque eu sei que a morte é um empurrão para a vida eterna, para a eternidade, para o céu. Então eu não temo a morte, porque Cristo é a minha segurança, Cristo é o meu Senhor e Salvador, e nele eu confio. O privilégio de estar para sempre com Jesus, que privilégio é esse? Aleluia. Para sempre nós vamos estar com Jesus. Nossas lágrimas serão enxugadas. Dor, Johnny não está aqui, nunca... Irmã Suelen, nunca mais. Cansaço, nunca mais. Preocupações, jamais. É isso que nós iremos receber em Cristo Jesus, irmãos. E nele nós já podemos desfrutar de boa parte dessas bênçãos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, pertencer a Cristo é um privilégio. E Deus quer que nós desfrutemos deste privilégio em Cristo Jesus. Amém? Se você ainda não tem essas certezas, não tem isso que eu falei aqui para você, arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida a Cristo, confiando em Jesus como seu Senhor e Salvador. E por último, separado para o Evangelho. É o terceiro distintivo, a terceira qualificação do apóstolo Paulo. Paulo, ele foi separado por Deus. Separado é ser colocado à parte, selecionado para um trabalho, para uma missão. E este trabalho era pregar
o Evangelho. Paulo foi separado por Deus para levar o Evangelho a todas as gentes, o qual ele fez com muito esmero. E sofreu por isso. Ele tinha no seu próprio corpo as marcas dessa obediência, do cumprimento deste chamado, dessa separação de Deus na vida dele. E agora, quando nós olhamos para a mensagem que ele pregava, nós podemos ver que é o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. E veja comigo algumas características do Evangelho aí, em Romanos 1, 2 e 3, o qual ele diz assim, olha, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu Filho. Nós podemos ver que esse Evangelho, que essa mensagem pregada, foi prometida por Deus pelos profetas na Bíblia, e que o conteúdo dessa mensagem era Jesus Cristo. Era Jesus, o Filho de Deus. E aí ele vai falar, né, que nasceu segundo a descendência de Davi, declarado Filho de Deus, enfim. Algumas verdades aqui a respeito da pessoa de Cristo, né? Segundo a carne, olhando a humanidade de Cristo, que segundo a carne, Cristo era descendente de Davi, herdeiro legítimo do trono de Davi, tanto pela descendência de José, quanto pela descendência de Maria. Em Mateus, você vê a genealogia de José, e ali você pode ver que José era descendente de Davi. Ele fazia parte da linhagem real. Mas Maria também, em Lucas, por outro lado, você vê a genealogia da parte de Maria. E ali podemos ver que por ambos os lados, Jesus, em carne, né, humanamente falando, era descendente do trono de Davi, o herdeiro legítimo do trono de Davi. Mas aqui também fala, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui Paulo está falando da divindade de Cristo. Declarado Filho de Deus. Filho, para nós, é um descendente, não é? Alguém que saiu de nós, né? Eu tenho aí 3 filhos, então eu tenho 3 descendentes aí. Mas na cultura hebraica, não é descendente apenas. Filho significa alguém que possui a mesma essência e ser do pai. Sabe aquela questão que fala assim, nossa, Pedrinho, você é a cara do seu pai. Sabe? Mesma essência e ser do pai. Puxou as características do pai. Quando alguém declarava que Jesus era o Filho de Deus, estava declarando, em outras palavras, que Jesus era divino, que Jesus possuía a mesma essência e ser de Deus Pai. Então, ele era divino. Mas ele vai falar que era declarado em poder. Os milagres que Cristo fez, por exemplo, testificavam que Jesus era divino. Pelo Espírito de santificação, irmãos, por ter sido santo e não ficado aqui e vivido neste mundo sem pecado, tem que ser divino. Tem que ser, por mais que a gente se santifica, procura se separar, a gente é miserável pecador. Ixi, como somos? Ah, se não fosse a graça de Deus. Mas, irmãos, e o texto continua. E pela ressurreição dos mortos, que também declara a divindade de Cristo. Somente Deus tem o poder sobre a morte e sobre a vida, por isso Cristo ressuscitou. Então esse é o Evangelho, mas o Evangelho não é apenas sobre a vida de Cristo, o Evangelho é mais sobre a obra de Cristo. Em 1 Coríntios 15, 3 e 4, fala que o Evangelho é a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. O Evangelho nada mais é do que a mensagem da obra de Deus. É falar do que Cristo fez por nós. É crer em quem Ele é, com certeza, mas principalmente no que Ele fez por nós. Ele morreu por nós. Ele foi crucificado por nós. Mas Ele ressuscitou. E Ele está vivo. Ele venceu a morte. E Ele pode salvar a todo aquele que é arrependido, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Crendo nele de todo o coração.
Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. É o poder de Deus. Lá em 1 Coríntios, Paulo vai falar que a mensagem da cruz, outras palavras para falar do evangelho, é loucura para os gregos e escândalo para os hebreus. Mas para os salvos, é o poder de Deus. Meus amados, Paulo ele foi separado para pregar a mensagem de Cristo. Paulo, em todo o seu ministério, ele foi uma testemunha fiel de Jesus, pregando Cristo por onde ele ia. E aqui, irmãos, assim como Paulo, nós também fomos separados por Deus para o evangelho de Jesus Cristo. Separados para vivermos o evangelho. E viver o evangelho nada mais é do que mortificar as nossas vidas cada dia para que Cristo seja glorificado em nós. Mas também, irmãos, nós fomos separados para o evangelho para nós levarmos a mensagem de Cristo ao coração daqueles que mais precisam, daqueles que ainda estão longe de Deus, para aqueles que ainda não nasceram de novo através da mensagem de Cristo Jesus. E nós somos essas testemunhas. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas. Quem está dizendo isso? Jesus. Precisamos ser testemunhas de Cristo. E uma testemunha é aquela que fala do que tem visto. Fala do que Deus tem feito na sua vida. E a melhor maneira de falar de Cristo, de apresentar o plano de Deus para a salvação, é mostrar o que Deus fez na sua vida. E o que Deus tem feito na sua vida. Então, irmãos, nós temos essa responsabilidade de levar esperança para as pessoas. Quantas pessoas estão sem esperança, sem orientação, talvez pensando até em coisa terrível de tirar sua própria vida. Jesus é a resposta para eles. E nós temos essa responsabilidade de levar Jesus Cristo. Para a gente terminar aqui, eu quero fazer 3 perguntas para você. Primeira pergunta: quem é você em Cristo? Você é um lavrador, um comerciante, um professor, um advogado, um doutor? Quem você é? Antes de tudo isso, irmãos, nós precisamos entender que somos servos de Jesus Cristo. Servo dos reis e Senhor dos senhores. Você pertence a Cristo e foi comprado por Ele no Calvário. E ao mesmo tempo que você pertence a Ele, que é servo dEle, você também precisa desfrutar das bênçãos que Ele reservou para você. Estar consciente dessas bênçãos. E essa é a segunda pergunta. Você tem consciência que as bênçãos preparadas por Deus em Cristo para você são eternas e não apenas terrenas? Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis que todos os homens. É lógico, irmãos, Deus nos abençoa. Quantos testemunhos nós poderíamos dar da provisão de Deus nas nossas vidas? Né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um teto sobre si para ser protegido da chuva, tem uma cama, tem um lugar para descansar. Então nós temos muito que agradecer a Deus pelas provisões aqui. Mas, irmãos, Deus preparou bênçãos celestiais, bênçãos eternas para nós. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Você tem desfrutado dessas bênçãos? Desfrutado da paz, da alegria que vem de Deus para as nossas vidas, da comunhão com Deus? E a terceira pergunta é: você tem permitido ser usado por Deus para que outras pessoas possam conhecer o mesmo Senhor que te salvou? Você tem dado a oportunidade para que outras pessoas conheçam Cristo através da sua vida? Que Deus nos ajude a sermos luz deste mundo, brilhando por Cristo, para que pessoas possam conhecer Jesus. Quantas pessoas estão escravizadas? Quantas pessoas estão iludidas, enganadas, indo para o inferno?
que nós sejamos vasos para que pessoas possam ter os mesmos privilégios que nós temos. E o privilégio maior de pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós vimos aqui as qualificações de Paulo. Qualificações que dão autoridade a Paulo, mas que nos ensinam grandes verdades. E que possamos crer e viver essas verdades até que Cristo volte.